Continuando então, pessoal, a nossa última aula do nosso curso de atualização MOP, Movimentação e Transporte de Produtos Perigosos, aula 24, né? Paramos então na classe 3. Vamos aí à leitura do que é, quais são os produtos, as suas subclasses e também os procedimentos em caso de emergência. Vamos lá. Classe 3, líquidos inflamáveis. Líquidos inflamáveis são líquidos, misturas de líquidos ou líquidos que contenham sólidos em solução ou suspensão que produzam vapor inflamável a temperaturas de até 60,5 graus Celsius em ensaio de vaso fechado, ou até 65,6 graus Celsius em ensaio de vaso aberto, normalmente referido como ponto de fulgor. Líquidos inflamáveis mais comuns: número ONO 1090, acetona, número ONO 1202, diesel, número ONO 1223, querosene, número ONO 1263, tintas, número ONO 1170, etanol, número ONO 1203, gasolina, número ONO 3065, bebida alcoólica. Ponto de fulgor é a temperatura em que o material começa a liberar vapores, que se incendeiam se houver uma fonte externa de calor. Neste ponto, as chamas não se mantêm, devido à pequena quantidade de vapores. Já o ponto de combustão, na continuidade do aquecimento do material, atinge-se uma temperatura em que os gases liberados, ao entrarem em contato com uma fonte de calor externa, se queimam, que é o início da combustão, e continuam a queimar sem precisar mais do auxílio daquela fonte de calor. Esse ponto, essa temperatura, é chamado de ponto de combustão. E o ponto de ignição, existe um ponto que o material em um processo de aquecimento normal, mesmo sem a fonte externa de calor, entra em combustão. Esse ponto é chamado de ponto de ignição. Importante: um líquido inflamável incendeia-se quando atinge o ponto de combustão e entra em contato com uma fonte externa de calor. A areia ou a terra podem ser utilizadas para anular a inflabilidade de líquidos inflamáveis. Não manuseie líquidos inflamáveis ou respire seus vapores, pois muitos desses produtos apresentam risco subsidiário de toxicidade. Eletricidade estática. Eletricidade estática é uma carga elétrica causada pelo acúmulo de elétrons na superfície de um material. Pode causar faísca quando do contato do corpo que acumulou eletricidade estática com outro corpo passível de receber essa carga de eletricidade. Gases inflamáveis, vapores de líquidos inflamáveis ou combustíveis e sólidos podem pegar fogo através de uma fonte de ignição. Procedimentos na operação de descarga: estacionar o veículo em um local seguro, usar os EPIs, fazer uma análise de riscos e perigos no local onde será realizado a descarga, conferir se o local acondiciona a quantidade de combustível a ser descarregado, aproximar o veículo onde se encontram as bocas de descarga, desligar o motor, acionar o freio de estacionamento, desligar o interruptor de corte geral e corrente elétrica, colocar os calços nas rodas traseiras, isolar a área adjacente com os cones e outros recursos, posicionar os extintores em local de rápido acesso, ligar o cabo de aterramento ao local de descarga e após no caminhão. Então, primeiro eu ligo lá no local da descarga e depois eu ligo no caminhão. Operação de carregamento e descarregamento. Obrigatoriedade de seguir as normas NR20 e NR35 da Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. Veremos quais são essas normas. NR20, Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho contra fatores de riscos de sinistros provenientes das atividades de armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e combustíveis líquidos.
E a NR35 ela estabelece requisitos mínimos e as normas de proteção para trabalho em altura, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade, pelo fato do motorista, do condutor ter que subir, né, no tanque do caminhão. Comportamento preventivo do condutor e procedimentos em casos de emergência no transporte de líquidos inflamáveis. Os tanques que tenham transportado líquidos inflamáveis devem estar fechados para não ter contato com fontes de ignição. Motores e canos de escapamento devem ser isolados de forma a não transmitir calor aos produtos. O manuseio de bombonas é semelhante ao de tambores, devendo ser evitados choques mecânicos. Armazenamento de tambores e bombonas. Verificar tambores e bombonas para evitar vazamentos. De preferência, os tambores e as bombonas devem ser empilhados na posição vertical, com o uso de pallets, no máximo de 3 pilhas para tambores e 2 para bombonas. No empilhamento horizontal de tambores deve ser utilizada a base triangular de madeira. As operações de carga-descarga de tambores devem ser feitas com o uso de rampas, com proteção de borracha, carrinhos ou empilhadeiras. O tanque não deve apresentar vazamentos em suas válvulas ou conexões. Classe 4. Sólidos inflamáveis. Os produtos da classe de risco 4, sólidos inflamáveis, são substâncias sujeitas à combustão espontânea e substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis. Um sólido inflamável, quando queima, libera gases irritantes e tóxicos. São subdivididos em 3 subclasses. Subclasse 4.1. Sólidos inflamáveis, tais como enxofre e fósforo de segurança, alumínio em pó revestido e nitrocelulose umedecida. Subclasse 4.2. Substâncias sujeitas à combustão espontânea, tais como fósforo branco, titânio em pó seco e hidrosulfeto de sódio, carvão e algodão, resíduos oleosos. E subclasse 4.3. Substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, tais como carbureto de cálcio, sódio metálico, potássio e magnésio em pó. Comportamento preventivo do condutor e procedimentos em caso de emergência no transporte de sólidos inflamáveis. Os procedimentos de segurança aos quais você deve ficar atento são os seguintes. As embalagens contendo produtos dessa classe de risco não devem apresentar sinais de violação. As embalagens devem ser arrumadas no veículo de maneira que não sejam submetidas a atrito ou choque, calor e umidade. As embalagens devem ser protegidas da ação direta do sol e mantidas em local frio, bem ventilado e longe de qualquer fonte de calor e umidade. Classe 5. Oxidantes e peróxidos. Essa classe de risco reúne substâncias que, na sua maioria, não são combustíveis, mas que podem liberar rapidamente o oxigênio, aumentando ou sustentando a combustão de outros materiais combustíveis. Essa classe de risco está dividida em 2 subclasses. Subclasse 5.1. Substâncias oxidantes. Substâncias que, embora não sendo necessariamente combustíveis, podem, em geral, por liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir para isto. Tais substâncias podem estar contidas em um artigo. Subclasse 5.2. Peróxidos orgânicos. Substâncias orgânicas que contêm a estrutura bivalente OO e podem ser consideradas derivadas do peróxido de hidrogênio, em que um ou ambos os átomos de hidrogênio foram substituídos por radicais orgânicos. Peróxidos orgânicos são substâncias termicamente instáveis que podem sofrer decomposição exotérmica autoacelerável. Além disso, podem apresentar uma ou mais das seguintes propriedades: ser sujeitos à decomposição explosiva, queimar rapidamente, ser sensíveis a impacto ou atrito, reagir perigosamente com outras substâncias e causar danos aos olhos.
Comportamento preventivo do condutor e procedimentos em casos de emergência no transporte de oxidantes e peróxidos orgânicos. As embalagens devem ser manuseadas e arrumadas impedidas de tombar. Tanques a granel deverão ser lavados com água corrente após a descarga, principalmente aqueles que tenham resíduos orgânicos. Evitar que os vapores dos produtos entrem na cabine. No transporte de algumas dessas substâncias são necessários equipamentos especiais para controle de temperatura. Os produtos devem ser armazenados e transportados protegidos do calor, de forma a manter a temperatura dentro dos limites especificados. Evite que as embalagens se choquem para prevenir vazamentos. Evite o contato do peróxido orgânico com os olhos e com a pele, pois pode provocar sérios ferimentos. Classe 6. Tóxicos e infectantes. Esta classe de risco está dividida em duas subclasses. Subclasse 6.1 Substâncias oxidantes. Substâncias tóxicas são aquelas capazes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a pele. Exemplos: ONU 3352, Fumiprag 25CE, pesticida à base de piretroide líquido tóxico deutrametrina. ONU 2783, acefato fersol, pesticida à base de organofosforados sólido tóxico acefato. Subclasse 6.2 Peróxidos orgânicos. Substâncias infectantes são aquelas que contenham patógenos ou estejam sob suspeita razoável. Patógenos são micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, parasitas e fungos, ou micro-organismos recombinantes, híbridos ou mutantes, que possam ou estejam sob suspeita razoável de poderem provocar doenças infecciosas em seres humanos ou em animais. Comportamento preventivo do condutor e procedimentos em casos de emergência no transporte de substâncias tóxicas e infectantes. Os produtos dessa classe de risco deverão ser isolados de gêneros alimentícios ou medicamentos para uso humano ou animal. Não transportar em furgão onde vapores podem ser inalados pela tripulação. Substâncias tóxicas não deverão ser carregadas ou descarregadas em locais públicos ou próximos a concentrações de pessoas sem autorização de órgãos ou autoridades competentes. As embalagens não devem apresentar sinais de violação ou deterioração. As embalagens devem ser arrumadas no veículo de forma a evitar choques ou atritos que possam danificá-las. As embalagens devem ser protegidas da ação do calor. É fundamental o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, ao manipular produtos dessa classe de risco. Descontaminação do veículo. O veículo transportador de substâncias dessa classe de risco, após a descarga, deverá ser devidamente descontaminado em local previamente licenciado pelo órgão de controle ambiental. Classe 7. Substâncias radioativas. Substâncias radioativas são materiais fisicamente instáveis que sofrem modificações espontaneamente na sua estrutura. Essas modificações ocorrem quando há transformação dos elementos que passam a emitir energia sob a forma de radiação. Não se pode aproximar de materiais radioativos que não estejam devidamente blindados. Por isso, tais materiais radioativos são muito bem acondicionados em embalagens normalmente blindadas que possuem paredes ou coberturas de materiais que absorvem radiação ou atenuam ou impedem sua passagem. Autorização para o transporte de materiais radioativos, licenciamento nuclear e ambiental e cofre para transporte de produtos radioativos.
Comportamento preventivo do condutor e procedimentos em casos de emergência no transporte de substâncias radioativas. Qualquer embalagem que contenha material radioativo que seja danificado ou envolvido em sinistro, o veículo e o local afetado deverão ser isolados a fim de evitar contato de pessoas com o material. Descontaminação do veículo. A descontaminação dos veículos somente poderá ser feita pelos técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN. Caso haja qualquer incidente envolvendo material radioativo, o local deve ser imediatamente isolado e o fato comunicado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Todo controle sobre a mineração, produção, transporte e uso de material radioativo está a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Classe 8. Substâncias corrosivas. Substâncias corrosivas são aquelas que, por ação química, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras cargas ou o próprio veículo. Exemplos: ONO 1789, ácido clorídrico, ONO 1813, hidróxido de potássio, ONO 1823, hidróxido de sódio, ONO 1830, ácido sulfúrico. Comportamento preventivo do condutor e procedimentos em casos de emergência no transporte de substâncias corrosivas. No caso de derramamento, pode-se isolar a poça formada com líquido colocando em volta terra ou areia. Após descarregar produtos corrosivos, lave e seque o tanque para receber outra carga. Durante o transporte, evite que as embalagens se atritem para evitar vazamentos. As embalagens devem ser manuseadas e arrumadas de tal forma que sejam impedidas de tombar. O material de manuseio deve ser resistente ao fogo. Os veículos destinados ao transporte de embalagens contendo esses produtos e que sejam também oxidantes devem ser cuidadosamente limpos, em particular de qualquer resíduo combustível como palha e papéis. A diluição com água ou neutralização dos efeitos provocados por um corrosivo somente podem ser feitas com auxílio de pessoal técnico. Classe 9. Substâncias diversas. São aqueles que apresentam durante o transporte um risco não abrangido por nenhuma das outras classes. Pertencem à classe 9, dentre outros. Substâncias que apresentam riscos para o meio ambiente, substâncias a temperaturas elevadas transportadas ou oferecidas para transporte. Exemplos: ONO 3082, substância que apresenta risco para o meio ambiente líquida, NE, resíduos recolhidos nos postos de combustíveis. ONO 3509, embalagens descartadas, vazias, não limpas. Comportamento preventivo do condutor e procedimentos em casos de emergência no transporte de substâncias perigosas diversas. As embalagens não devem apresentar sinais de violação ou deterioração. As embalagens não devem ficar expostas ao calor ou umidade. Para a movimentação de embalagens, deve-se utilizar carrinho ou empilhadeira. As embalagens devem ser arrumadas de forma a evitar choques ou atritos que possam danificá-las. Os veículos e contêineres descarregados não limpos, que contenham resíduos de seu conteúdo anterior e por isso possam ser considerados como potencialmente perigosos, estão sujeitos às mesmas prescrições que os veículos carregados. As embalagens vazias que tenham contido produtos perigosos estão sujeitas às mesmas prescrições que as embalagens cheias, até que tenham sido expurgadas de qualquer resíduo do conteúdo anterior. Resíduos. Os resíduos industriais são originados nas atividades de diversas áreas da indústria. Indústrias metalúrgica, química, petroquímica, papelaria, alimentícia, etc. O resíduo industrial é bastante variado e pode ser representado por cinza, lodo, óleos diversos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos,
papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidro ou cerâmica, inclui-se também lixo tóxico. O lixo tóxico necessita de tratamento especial pelo potencial de envenenamento. A norma NBR 10.004, resíduos sólidos, classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública para que possam ser gerenciados adequadamente. A NBR 10.004 é uma ferramenta imprescindível nas atividades de gerenciamento de resíduos, sendo aplicada por instituições e órgãos fiscalizadores. A partir da classificação estipulada pela norma, o gerador de um resíduo pode facilmente identificar os riscos em potencial, bem como identificar as melhores alternativas para destinação final ou reciclagem. Classe 1. Resíduos perigosos. São aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Classe 2. Resíduos não inertes. São os resíduos que não apresentam periculosidade, porém não são inertes. Podem ter propriedades tais como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. São basicamente os resíduos com as características do lixo doméstico. Classe 3. Resíduos inertes. São aqueles que, ao serem submetidos aos testes de solubilização, não têm qualquer um de seus constituintes, solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. Isso significa que a água permanecerá potável quando em contato com o resíduo. Muitos desses resíduos são recicláveis. Tais resíduos não se degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo. Degradam-se muito lentamente. Transporte de resíduos. O transporte de resíduos deve ser acompanhado por nota fiscal, informações de segurança do produto transportado e MTR, que é o Manifesto para Transporte de Resíduos, sendo este último composto por 5 vias, nas quais constarão dados sobre o gerador, o resíduo gerado, origem, nome, número da ONU, peso e estado físico, transportador, destinatário e outros, conforme NBR 13.221. A primeira via ficará com o destinatário, a segunda via com o transportador, a terceira via retornará devidamente assinada para o gerador, a quarta via será disponibilizada para fiscalização e a quinta via será a via fixa de controle do gerador. Manifesto de Transporte de Resíduos Perigosos é o documento ambiental utilizado para o transporte de resíduos industriais perigosos e não inertes, para este segundo somente em casos que a empresa julgar necessário ou por solicitação do órgão ambiental, com o objetivo de controlar e comprovar a destinação final de resíduos. Pessoal, finalizamos aqui então a aula 24, o último módulo, que é o nosso módulo aí de movimentação de produtos perigosos. Finalizamos também o curso, né? Dizer para vocês que foi um prazer imenso estar com vocês aí nessas 24 aulas. Espero ter sido proveitosas as aulas. Acredito que qualquer dúvida que vocês tenham tido foram sanadas e respondidas. Desejar para vocês aí sucesso na profissão, certo? E esperar aí que brevemente nos encontramos novamente aí num outro curso de formação ou curso também de atualização desses motoristas especializados. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso para vocês em suas vidas profissionais e até a próxima.